Assunto, a gente fala com o promotor de justiça que acompanha o caso, Enéas Romero. Vamos então falar com ele ao vivo para ter mais informações sobre como está essa situação. Nós anunciamos aqui que vai ter uma nova reunião, mas a gente precisa saber, as pessoas de casa querem saber o que ficou definido ontem. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Ceará no Ar. Bom dia aos telespectadores. Infelizmente, a situação é grave nos municípios. É importante esclarecer que o estado do Ceará e o município de Fortaleza têm a garantia da empresa de que a principal fornecedora, White Martins, que não tem problema de fornecimento para eles, para a rede deles, que são as duas maiores redes. Sobre isso, o Ministério Público oficiou ainda em janeiro, recebeu essa resposta e ontem foi confirmado que a rede de saúde da Secretaria de Saúde do Estado, do município de Fortaleza, estão garantidas. Infelizmente, muitos municípios não ampliaram a sua capacidade de oferta de oxigênio, capacidade de armazenamento, e alguns municípios estão numa situação muito difícil justamente porque se prepararam apenas para uma demanda ordinária, mas a demanda da Covid, ela é uma demanda muito maior do que o ordinário, e isso, na verdade, já se sabia desde o ano passado, e se sabia ainda com maior clareza desde o episódio que ocorreu em Natal. Infelizmente, estamos no meio de uma crise muito grave e precisa-se de soluções, e por essa razão, amanhã vamos nos reunir com as distribuidoras principais, as três principais, com a representação da Prece, para verificar se eles teriam como ampliar para outros fornecedores, para tentar ampliar essa oferta. É um momento emergencial, é necessário que os prefeitos, os secretários de saúde dos municípios se reúnam para encontrar todas as soluções possíveis, seja ampliando sua capacidade de armazenamento, seja adquirindo dentro dos meios legais possíveis tanques, novos balões, e isso realmente num prazo extraordinário, como se estivéssemos em uma guerra, porque realmente se trata de salvar vidas. Então, é importante que cada município e eles em conjunto se esforcem. Foi feito o consórcio de governadores, pode ser feito também um consórcio de municípios aí para resolver esse problema tão grave do oxigênio, que ocorre em especial nos municípios que não aumentaram sua capacidade de armazenamento, nem fizeram uma previsão adequada de qual seria o consumo. Esse foi outro encaminhamento, que eles façam uma previsão mais precisa de qual é a necessidade de oxigênio de cada um desses municípios. É importante também dizer que quando o município não tem oxigênio ou tem pouco, o que ele acaba fazendo é o paciente que está naquele município, que está numa UPA, que está numa unidade de hospital menos complexa, ele vai ter que ir para o município vizinho e, eventualmente, para a rede estadual, que é uma rede que deve atender os casos mais graves. Se cada município não se preparar, o que vai acontecer é que isso vai lotar também a rede estadual ou as redes dos hospitais polo, e agravando a situação e colocando em risco a vida do munícipe, a vida do cidadão residente naquele município e nos outros. É um efeito em cadeia. Bom, para ficar claro, então, esse abastecimento estaria garantido nas unidades de todo o estado, mas os municípios do interior enfrentam esse problema porque não se prepararam para essa demanda. Agora, além do abastecimento, da questão de ter o oxigênio ali à espera, caso seja necessário ser usado, existe algum problema de estrutura que também preocupe com relação a levar esse abastecimento, esse oxigênio até os pacientes? A gente sabe que existem pontos específicos dentro das unidades que são conectados a esse oxigênio, a esse material que salva vidas, mas assim, como é que está essa situação, não só aqui na capital, mas também no interior do estado? Como é que fica essa questão de estrutura mesmo? Existem relatos desses problemas? Exatamente, assim, o primeiro ponto é que, em relação à capacidade, o que se garantiu é que a rede da Secretaria do Estado de Saúde e também do município tem, a empresa White Martins garantiu que vai continuar fornecendo e que tem condições. Em relação agora a outras empresas, inclusive, e um dos problemas é a capacidade de armazenamento. A maioria dos municípios não tem tanque de oxigênio, que é oxigênio líquido, que tem uma capacidade de armazenamento muito maior.
Os balões, eles têm uma capacidade muito menor e um paciente só pode usar vários balões em um dia apenas. Então, o problema é que, com o aumento da demanda e o aumento exponencial, que já era esperado, foi o que aconteceu em Manaus, os municípios não têm disponibilidade desses balões. Então, tem que se encontrar soluções, seja tentando adquirir mais balões, seja aumentando as cargas, seja procurando outras formas, como usinas e como esses tanques de abastecimento. Mas isso ocorre, na verdade, na rede municipal, quer dizer, nos hospitais dos municípios e de alguns municípios. Outros municípios, onde tem tanque de oxigênio, por exemplo, tem uma capacidade muito maior, isso não está ocorrendo, a gente não tem relato, nem na rede pública, nem na rede privada, dos grandes hospitais com problema de fornecimento de oxigênio. O que existe também é, em alguns lugares, dificuldade de encontrar pontos de O2. Tem tantos pacientes que têm o oxigênio, mas não têm o ponto para oferecer oxigênio para aquele. E aí é importante ressaltar o que o Tanta disse há pouco, a necessidade do cumprimento das medidas de isolamento para conseguir baixar essa circulação viral, porque se continuar crescendo como está, a gente está na iminência de ter um colapso da rede pública e privada. Na verdade, hoje você já tem fila em boa parte dos hospitais privados, fila de vaga de UTI e até mesmo de quarto na rede privada, que atende apenas 10% da população. Então, é uma situação realmente sem precedentes, nunca antes ocorrida, e que, portanto, na verdade, onde chegou mais perto foi na última pandemia, na pandemia no ano passado, mas esse ano, em termos de demanda assistencial, já superou. Outro ponto importante é que também os municípios se preparem melhor em relação à compra de outros insumos, kit intubação, drogas como noradrenalina, porque se também isso ocorreu um problema em Manaus e pode vir a ocorrer aqui. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o promotor de justiça, Enéas Romero. Muito obrigado pelas informações. Um excelente dia.